Hello, boys and girls! Sejam bem-vindos ao segundo encontro da primeira semana da Jornada do Inglês. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês duas técnicas para aprender inglês rapidamente. Mas antes eu quero saber de uma coisa. Você assistiu o primeiro encontro? Se não, para agora, stop! E vai lá assistir. É fundamental que você acompanhe os 4 encontros da semana da Jornada do Inglês. Como elas foram liberadas, é só seguir esse cronograma que está aqui no site. Se você já assistiu o primeiro encontro, eu vou fazer um resumo dele aqui para você relembrar, tá? Vai ser rapidão. Eu contei para vocês sobre a minha viagem para os Estados Unidos para uma missão humanitária, em uma época que eu não entendia nada do inglês. Chegando lá, eu fui encaminhado a um centro de treinamentos para, entre outras coisas, aprender a falar inglês. Este centro de treinamento me mostrou uma forma de aprender inglês totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Nesse tempo que eu passei lá, eu percebi que existem 2 passos iniciais para quem quer aprender inglês. Então o passo 1 é o seguinte: ninguém liga. Quando estamos conversando com outra pessoa em inglês, ela precisa entender o que estamos falando. É isso. Se você cometer erros, ela não vai ligar. Afinal, você não é um professor de inglês. A única coisa que importa de verdade é se comunicar. Pensa nisso aí, lembra? Então vamos ao passo 2. Aprenda muitas expressões. Aprender as principais expressões e depois estudar gramática é a grande diferença em relação aos cursos convencionais. Você tem isso de graça aqui mesmo nessa página. Corre ver, tá? Esse é o segredo para aprender mais rápido. Afinal, é dessa maneira que as crianças americanas aprendem. Diferente do método convencional brasileiro, onde estudamos um monte de gramática e só depois praticamos. Com isso bem claro, vamos para o conteúdo do encontro de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora 2 técnicas bem simples para aprender inglês aí na sua casa mesmo, sem gastar nenhum centavo. É sério isso. Se você quer ser fluente mesmo, acompanhe essas 2 técnicas. Então vamos à primeira dessas técnicas, que é English Every Day, traduzindo inglês todos os dias. Sim, se você quer ser fluente no inglês, você precisa todos os dias praticar, escutar, trazer o inglês para a sua vida. É muito simples e muito básico, só que eu sei que quase ninguém faz isso. Ah, porque é ocupado demais, se cansa, enfim, chega no final do dia, não quer fazer nada. Mas se você quer, você tem que fazer isso. Existem várias maneiras que você pode trazer o inglês para a tua vida. Pode ser através de música, pode ser através de leitura, internet, livros, pode ser através de filmes, séries, conversa com alguém pelo celular. Existem N maneiras que você pode utilizar para você trazer o inglês para a tua vida. É só você ter criatividade aí. E não precisa de muito tempo, não. Você, por exemplo, está no descanso lá da tua casa, né, fazendo alguma coisa, ou no trabalho. Se você tem a oportunidade, coloca lá. Existem podcasts, por exemplo, né, que são palestras, são mensagens em inglês. Vá lá escutando, vai lá trazendo para a tua vida, vai se acostumando. Você precisa se acostumar com o inglês na tua vida. Essa é a primeira dica, então não se esqueça. Quer falar inglês? Viva o inglês todos os dias, ok? E a segunda técnica que eu vou te ensinar é: domine as 4 habilidades para você ser fluente. Sim, uma pessoa fluente que consegue se virar no inglês é aquela que domina essas 4 habilidades. Você já ouviu falar delas? Se não ouviu, não tem problema, que eu vou te falar agora. A primeira delas, então, é a listening, ou seja, de escutar. É a habilidade que você tem de escutar alguém falando ou cantando em inglês, né? E entender aquela informação. Como que você desenvolve isso? Eu já vou falar para você. Agora, a segunda é a habilidade de speaking, que é de falar. Então, você tem uma capacidade de você se comunicar com uma pessoa através da fala ou também da música, né? Então é isso aí, você precisa aprender a falar de uma maneira que você seja compreendido. Não precisa, como eu já falei, ter a neura de querer falar que nem um nativo. Não é o caso, tá? Agora, a terceira habilidade que você precisa desenvolver é a de writing, que é escrita. É uma outra maneira de se comunicar. Então, mandar uma mensagem para alguém, mandar um e-mail, não é mesmo? Então, é muito importante você aprender a desenvolver essa habilidade. E a quarta, e não menos importante, é a habilidade de ler.
a habilidade de reading. Então você conseguir ler um texto, ler uma mensagem, uma placa, alguma informação é extremamente importante para você ser fluente no inglês, não é mesmo? Então, basicamente, essas 4 habilidades vão te ajudar a ser o cara ou a cara no inglês, né? Você precisa então aprender a dominar os músculos, vamos dizer assim, né, do seu ouvido, dos seus olhos, da sua boca e das suas mãos e dedos para o inglês. Eles precisam ficar treinados, porque em português você já sabe, né? Agora você tem que virar a chave aí para saber utilizar essas 4 habilidades no inglês. E agora eu vou te dar algumas dicas detalhadas de como dominar cada uma dessas ditas habilidades. E a primeira, como eu disse, é a de listening, de escutar. Então, eu já ouvi muitos alunos, ouço até hoje, falando, professor, eu sou bom de ler, eu sou bom de falar algumas coisas, agora eu não consigo entender o que eles falam. Você sabe por quê? Essas pessoas, não sei se é o teu caso, mas você sabe por que elas não conseguem? Porque, como eu falei, os músculos, vamos dizer assim, do ouvido, não estão acostumados com o inglês. Então, como que você faz isso? Entra lá na primeira técnica, que é de English Everyday. Você precisa todos os dias ter contato com o idioma. Como que você faz isso? Você precisa parar de trabalhar, precisa parar de estudar só para ficar escutando inglês? Não. Eu tenho certeza que quem quer acha tempo e acha disponibilidade, né? Então o que você vai fazer? Você está parado, está abastecendo o carro, está esperando o ônibus. Coloca aí seu fone de ouvido e escuta, por exemplo, uma conversa, né, gravada. Se você tiver um lugar com internet, né, você pode pegar um trecho de uma série em inglês e ir escutando. Você vai entender tudo? No começo, claro que não, mas o seu ouvido vai começar a se acostumar. Vai chegar num ponto que você vai ouvir uma palavra e vai soar como se fosse em português. Isso aconteceu comigo várias vezes. Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu cheguei num ponto lá que eu escutei uma música no mercado e eu dei um pulo de alegria porque é como se estivesse em português. Então, não tem erro. E como que você faz também? Você precisa aprender o som de palavras. Então, o verbo. Qual que é o verbo comer, por exemplo? É to eat. Não é to eat. Mas como que você vai saber isso? Ele não vai surgir do nada. Então o que você faz? Existem várias ferramentas, a que eu mais gosto é dicionários online, né? Ou offline que você baixa, que você consegue colocar a palavra ali, vai aparecer ela escrita em inglês e o som dela. Então você aperta lá e escuta. Não é eat, é eat. Vai chegar no ponto que você vai treinar, né? E o que você faz então? Você vai falando e vai acostumando o seu ouvido. Uma outra maneira muito legal também, que eu adoro particularmente, é através de música. Você escutar músicas em inglês. Então, você gosta de sertanejo, gosta de pagode, não tem problema. Mas agora arranje um tempo para música entrar na sua vida. Como eu já tinha falado antes, uma ótima maneira também é séries e também filmes. Você não precisa necessariamente entender o enredo do negócio, não é isso. Como eu já falei, escutar, né? Treinar seu ouvido. Então, deixa lá, você está fazendo algum serviço na tua casa, deixa rolando, vai acostumar. Uma outra maneira também é você baixar rádios, né? Tem vários aplicativos para você baixar rádios americanas ou britânicas, aí você escolhe o que você prefere e deixa lá tocando. O radialista vai falar, vai tocar uma música e vai embora. Então agora a segunda habilidade, que é a de speaking. Então a habilidade de falar. Como que você desenvolve isso? Teacher, mas eu não tenho condição de viajar para outro país e conversar com os gringos. Como que eu vou fazer isso? Você pode, como já falei, fazer isso na tua casa, aí no conforto, bem tranquilo. Como que você faz então? Você vai, por exemplo, fazer frases. Isso entra também na habilidade de escrever. Você faz frases e lê elas. Só aí você está treinando, né, as suas 4 habilidades. Porque quando você escreve, né, você está desenvolvendo a sua escrita, mas também a sua leitura, e aí eu quero que você leia em voz alta. Lendo em voz alta, você vai desenvolver então essa habilidade que eu estou falando agora, que é de falar, e também a de escutar. Então é perfeito. Você quer falar que você precisa comer. Então fale, escreva e fale isso em voz alta em inglês. I need to eat. E vai falando, e você vai acostumar. A sua língua vai ficar treinada, o teu músculo vai ficar treinado para o inglês. Fica essa dica aí. E cantar. Como eu já falei, cantar é muito bom. Então, cante aí, pega um trecho de música que você gosta e cante bastante.
ok? E também você pode encontrar outras pessoas que têm interesse, adicionar nos seus aplicativos e tentar ir conversando, né? Mandar mensagem de voz. Então, existem várias maneiras. O importante é você aplicar isso todos os dias. Não vai ter erro. Eu prometo que não vai ter erro. Então, agora vamos para a terceira habilidade, que é também muito importante, que é a writing, escrita. Então, como que você vai desenvolver a sua escrita? Muitas maneiras, eu já falei várias, né? Então, coloque aí, faça frases de situações do seu dia a dia, né? Por exemplo, eu quero tomar sorvete. Como que você fala isso em inglês? Você precisa se cobrar. Eu preciso falar essa frase, né, em inglês. Então, o que você vai fazer primeiro? Escreva ela. Aí agora você pode, né, sua imaginação pode viajar aí. Você pega, por exemplo, não sabe tal palavra, você não sabe como é que né, tomar em inglês, né, no caso de sorvete, não é drink, é eat. Sim, em inglês você come sorvete. Então nessa tua brincadeira de fazer a frase, você já vai descobrir isso. Então faça pesquisas, deixa a frase pronta, daí tá lá, né? Então, eu quero tomar sorvete. Então lá, I want to eat ice cream. Pronto, você escreveu, então seu dedo ali, sua mão tá praticando escrever em inglês, você tá lendo, então aí você lê em voz alta e você escuta. Veja, não sei se você está entendendo, mas todas as técnicas, elas podem ficar unidas. Você não precisa desprezar. Agora eu vou só escrever. Não, aproveite para fazer tudo. Até porque não tem como ler, né, escrever no caso e não ler. Então você pode juntar tudo aí. Você deve fazer isso. Então as 4 habilidades numa atividade só. Então, eu quero aprender a como se fala, sei lá, viajar. Então vai lá, procura no dicionário e escreve, viajar. Escreve, fala em voz alta e aí você vai desenvolvendo mais essa técnica. E escreva sobre sua vida, escreva sobre a vida de alguém, escreva qualquer coisa. Crie esse hábito todos os dias, como já foi falado. Também não vai ter erro. Fica essa super dica para você aí. E a 4ª habilidade agora, que é a de reading. Reading é leitura. Então, na leitura, você também vai desenvolver as outras habilidades. Então, quando você lê, você já vai ter, né, se você seguir essa técnica da escrita aí, você vai ler ela, você vai falar em voz alta e você vai escutar. Então, faça isso um hábito diário também. Você tem 5 minutos? Não tem problema. Entre no site ou baixa alguma coisa, lê as 5 linhas, 4 linhas, 10 linhas, 20 linhas, não importa. Valendo. Você vai entender tudo? Não vai, claro que não vai no começo. Mas eu não tô com tempo de ficar traduzindo o que eu tô lendo. Não tem problema. Mas os seus olhos, o músculo, digamos assim, dos seus olhos está sendo treinado para identificar palavras em inglês. Então é isso aí. Então, valendo. Eu tô entendendo 10%, não tem problema. Se você tem tempo, aproveite já e vá traduzindo essa tua leitura aí. Então, vá fazendo. Isso seria o ideal. Por exemplo, o que eu faria? Não tem muito tempo, então eu vou pegar 2 linhas de um trecho de uma música aí, né? E vou traduzir ela, né? Então o que você vai fazer primeiramente aí? Você vai escrever ela, né? E depois você traduza. Então é isso aí. Vá procurando significado e vai dominando isso daí. Então escreve em inglês, depois escreve em português e junta com as outras habilidades. Leia, fale em voz alta, né? E se escute falando. Então, essa é a última habilidade, a minha dica aí. Então, resumindo tudo isso, se você juntar todos os dias da sua vida aí, né, essas 4 habilidades na prática, não vai ter erro e você vai dominar o inglês. Isso é uma promessa que eu faço. Você quer uma dica bônus? Aqui nessa página você encontra os links para minhas redes sociais. Lá eu tenho mais de 300 vídeos com expressões muito usadas. Você encontra também o meu e-book com mais de 400 expressões para detonar no inglês, em qualquer lugar. Lembre do passo 2, e é por aqui que vocês precisam começar. Recapitulando então, hoje você viu que existem 2 técnicas que vão acelerar seu aprendizado. E o melhor, com custo 0. Basta só um pouco de vontade por dia. A primeira é English Every Day. E a segunda é domine as 4 habilidades. No próximo encontro, eu vou apresentar para vocês os 3 planetas da fluência. Além disso, ainda teremos mais 2 encontros e é fundamental que você acompanhe todos eles na sequência correta, hein? Não esqueça de comentar aqui na página o que você achou desse encontro. Vamos agitar essa comunidade. É isso aí, my friends. Vejo vocês no próximo vídeo, ok? See you!